Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto escrito pelo pastor Rodolfo Nascimento que se chama Não Tire os Olhos de Jesus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem meditações para todos os dias desse ano. Todos os dias tem uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente estuda o texto que está escrito para o Manancial, quando a gente lê a porção bíblica indicada pelo Manancial, o que nós somos? Edificados, exortados e inspirados, nos deixando engajados com a missão de Deus e, logicamente, né, com o crescimento espiritual na vida cristã, né? E eu gosto de dizer que eu não ajudei ao pastor a escrever esse texto, eu nunca ajudo, na verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Vou ler o que ele escreveu e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Gosto de deixar bem claro que vocês é que tem que entender aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, por isso que é importante você ler a leitura bíblica, a porção bíblica, e pedir ao Senhor que te esclareça, tá? Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de manusearmos a tua palavra livremente, de podermos aprender de ti, que realmente, Senhor, sejamos com os olhos fixos em ti, para que realmente possamos ser amparados e cuidados por ti. É o que te pedimos, não porque merecemos, Jesus, mas em teu nome. Amém. Bom, então, irmãos, nosso texto bíblico está em Mateus 14. Nós vamos ler do 22 até o 33. E diz assim, ó. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bem, o nosso texto chama-se Não Tire os Olhos de Jesus, e o versículo escolhido pelo pastor Rodolfo Nascimento é o 29, que diz, Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então, o pastor Rodolfo, fala que ele fica sempre impressionado, e eu também fico, como o equilibrista faz o seu trabalho, né? É uma coisa que não dá para entender mesmo, né? É uma coisa do outro mundo. Porque é muito difícil, né? Atravessar de uma ponta no outro, mesmo que seja uma distância curta, sobre uma corda. Você já tentou se equilibrar? Bom, eu nem tentar, né? Porque, nossa, que difícil. Então, ele conta que um dia ele tentou atravessar uma distância de 5 metros entre duas árvores. E antes que ele tivesse sequer chegado no 5º passo, ele já caiu, ele não conseguiu.
Aí, o que disseram para ele? Que o segredo é você manter os olhos fixos no final da corda e não na parte onde você está pisando, não naquela que está debaixo dos seus pés. Então, você deve fixar lá no final da corda. Bom, e Pedro? Pedro fazia parte daquela população lá que estava dentro do barco, né? Porque ali era tudo pescador, não tinha ninguém ali que não soubesse navegar. Mas o barco estava sendo assolado por quê? Pelos ventos. Então ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E aí, o que ele viu? Um homem sobre as ondas. E ouviu a sua voz dizer: coragem. Então ele disse: ah, Jesus, se é você mesmo, manda que eu vá até ali, até aí onde o senhor está, andando pelas águas, porque eu quero andar, né? Isso é da minha cabeça. Eu quero andar que nem o senhor está andando, em cima da água, né? Então no versículo 28 você vê lá que ele fala para Jesus: deixa eu ir aí também. E o que Jesus falou? Vem, pode vir. E Pedro, confiante em Jesus, foi. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que diz assim: a fé é um salto para o escuro, né? Para os braços do Pai. Quem não está em fé, fica no escuro e não é abraçado. Porque se você falar para o filho: vem, pula, papai te pega, mamãe te pega, o que ele faz? Ele pula, porque ele tem fé. E era isso que aconteceu. Pedro teve fé em Jesus e andou sobre as águas. E agora imagina, né? Pedro todo lindo lá andando pelas águas, que nem Jesus andando. Ai. Mas aí ele estava andando tranquilo, em cima do quê? Daquilo que estava lhe causando desespero. As ondas indo para lá, para cá, aquele vento danado. Aí ele pensou: putz, eu imagino, né? E agora? Aí o que ele começou? A olhar ao redor, começou a sentir a força dos ventos, começou a ver que aquela escuridão, que imagine, né, de madrugada, não devia ver viva a alma, e falou: bom, vou afundar. Ficou com medo. E quem não ia ter medo? Eu, só de pensar, já estava morrendo de medo. E no momento que ele começou a afundar, o que ele fez? Ele gritou para Jesus: Senhor, me salva. E Jesus estendeu a mão e o salvou. Então, o pastor Rodolfo Nascimento explica o seguinte pra gente: que tem momentos na vida, desafios que a gente enfrenta, né, circunstâncias, que a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para aqueles ventos fortes, para aquelas ondas enormes de problemas que a gente tem. E o mais estranho é que a gente sabe que a gente só pode caminhar se olhar para Jesus, se estiver focado nele. Mas que nem Pedro, a gente faz o quê? De uma hora para outra, parece que isso é pouco, a gente tira os olhos de Jesus, tenta resolver o problema, começa a se preocupar com todos os ventos, a água, começa a se preocupar com tudo, achando que a gente vai resolver, né, o problema sem Jesus. E aí, o que faz? Tira o olho dele e começa a afundar, porque só Jesus pode fazer parar o vento, aquilo que nos assusta. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que os ventos sejam muito, muito fortes, mantenha os olhos em Jesus Cristo. Se por um momento você perceber que está afundando, se por um momento você perceber que você tirou o olho de Jesus e começou a olhar ao seu redor todos os desafios que você tem, todas as dificuldades, não tenha dúvida, chama por socorro. Tenha certeza de uma coisa: a mão de Jesus Cristo vai estar lá, estendida em seu favor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: retire os olhos dos ventos e mantenha-os naquele que faz os ventos cessar. Amém? Bom, agora eu vou me despedir, né?
deixando o meu abraço, ó, de urso. Todo dia eu deixo um abraço desse. Mas para nós que estamos com os olhos focados em Jesus Cristo, gente, o abraço tá super mega certo. Então a gente não pode deixar de abraçar. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já tá lá.